Inicialmente, uma boa tarde a todos, senhoras e senhores. Muito obrigado por oportunizar ter aqui à frente para a gente poder conversar um pouco sobre as ações que estão acontecendo dentro do Conselho. Inicialmente, não poderia deixar aqui de agradecer ao excelentíssimo senhor deputado Raoni Mendes, o excelentíssimo deputado Hervásio Bezerra, autor da proposta, a Câmara Municipal, o representante da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Nel Bezerra, Luciano Farias, procurador-geral do Ministério Público, representando o senhor André Carmo, presidente do Tribunal de Contas do Estado, a doutora Kessia Bezerra Cavalcante, superintendente do PROCON Estadual da Paraíba, que muito me orgulha ser parte do nosso Conselho de Usuários, representando os usuários da região Nordeste, doutor Felipe Leão, o gerente, o representante da área institucional da região Nordeste, que se faz presente aqui, fez questão de estar presente aqui, muito obrigado. Doutora Daniele Sena, gerente também do PROCON Estadual de Pernambuco, que também tem cadeira efetiva, o PROCON Estadual de Pernambuco, e nosso Conselho de Usuários, que muito me honra ter o PROCONs desse porte dentro do nosso Conselho. Doutor Jorge Fonseca, coordenador do PROCON Legislativo, e o grande mestre, doutor Odon Bezerra, do qual tive a oportunidade de ter à frente do Conselho Federal da OAB, presidindo a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, do Conselho Federal. Muito me honra poder, dentro dessa casa legislativa, desse espaço do povo, poder apresentar aos senhores e às senhoras algumas das ações que a gente vem desenvolvendo através do Conselho de Usuários. Eu digo algumas porque, na verdade, hoje a gente vai trabalhar especificamente com ações voltadas para a acessibilidade. Mas não são só essas ações que a gente trabalha no nosso dia a dia. A gente tem inúmeras ações que foram desenvolvidas através dos conselhos de usuários da TIM. Quando a gente está falando de conselho de usuários, a gente está falando na formação de uma obrigação regulamentar que a Agência Nacional de Telecomunicações pôs, através da Resolução 623 de 2013, que obriga as operadoras de telefonia móvel a terem seus conselhos instalados dentro das 5 regiões geográficas do país. Cada um desses conselhos com 12 cadeiras. 6 cadeiras voltadas para entidades de defesa do consumidor e 6 cadeiras voltadas para os usuários. Então, existe a representação das entidades que estão no dia a dia, naquela luta de frente na defesa do consumidor, e a cadeira também da representação dos usuários. Hoje, a gente tem 30 entidades de defesa do consumidor que participam de nossos conselhos. Dessas entidades, como já foi colocado pela doutora Kessia, vários PROCONs estaduais. Começando pela região sul, passando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, indo até a região norte, com o PROCON do Amazonas, com o PROCON do Pará, com o PROCON de Boa Vista, região nordeste com o PROCON estadual de Pernambuco, PROCON estadual da Paraíba, do estado da Paraíba, região centro-oeste com o PROCON Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, ou seja, todos esses PROCONs fazem parte dos conselhos de usuários. E ainda temos as defensorias públicas. É o único conselho de usuários entre as operadoras que tem em sua participação as defensorias públicas. E além das defensorias públicas, na figura do usuário, nós somos o único conselho que tem a participação, diga-se de passagem, de um dos defensores públicos do Estado do Norte, de Tocantins, que inclusive é uma pessoa que foi transplantado de córnea, né? Foi transplante, e hoje ele é um defensor público, e temos também 2 pessoas na figura de usuários que são pessoas que têm a deficiência, um cego e um baixa visão. Com isso tudo, depois desse processo eleitoral todo que passamos em 2016 para poder ter a formação, porque sim, é um processo eleitoral, os PROCONs se inscreveram, passaram por um processo eleitoral, as defensorias se inscreveram, as entidades representativas se inscreveram e os usuários se inscreveram e passaram por um processo eleitoral. Nada mais justo dentro de um processo democrático de direito que a formação de um conselho que seja feito para o povo, para trazer propostas que efetivamente a empresa possa devolver no formato efetivo e formal, que venham de pessoas que foram eleitas pelo povo, né? Então, hoje os conselhos têm, todas as operadoras têm os seus conselhos formados. A TIM tem os seus 5 conselhos formados com 30 cadeiras de entidade e 30 cadeiras para usuários, 12 em cada região. Nordeste temos 6 entidades de defesa do consumidor e 6 usuários.
Com isso, as propostas que vieram nascendo dentro do Conselho, que não foram poucas, iniciando pela criação de um canal de atendimento que é o 0800, a Defensoria Pública, passando por mudanças na comunicação da empresa, tudo propostas que aconteceram dentro do Conselho. E nasceram várias ações voltadas para a questão da acessibilidade. Várias ações. A gente fomentou algumas ações através do Conselho, a gente criou algumas ações que surgiram através do Conselho, e a gente conseguiu desenvolver e mostrar para a sociedade que o Conselho, sim, a gente pode criar propostas que efetivamente a empresa possa dar uma resposta. E em alguns momentos a gente pode dar uma resposta negativa, mas a gente vai informar o porquê que dá a resposta negativa. A gente tem que dar o conhecimento do porquê que não é possível. Mas, em grande parte, a gente conseguiu fazer algumas propostas. Por favor. Então, partindo agora para a questão das ações de acessibilidade criadas e fomentadas no ano de 2017, porque o triênio iniciou dia 1º de janeiro de 2017, vai até 31 de dezembro de 2019, esse triênio que tem agora com a formação atual. Por favor. Destaco inicialmente a criação do próprio Código de Defesa do Consumidor, né, que a empresa já fez e foi fomentado já na gestão passada. Por quê? Porque essa ação do desenvolvimento do código, a gente conseguir disponibilizar o código, é uma ação contínua. A gente vai estar hoje aqui no estado da Paraíba, mas amanhã a gente pode estar em outro estado. A gente pode começar a trabalhar no interior. Eu acho que a gente conseguir entregar não só a ferramenta, mas a gente conseguir fazer a pessoa utilizar a ferramenta, é fundamental que as entidades legítimas que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possam estar junto dos conselhos, que a gente possa desenvolver essas ações de entrega da ferramenta e entrega do conhecimento. Então, nada mais justo do que as próprias entidades de defesa do consumidor para poder ajudar nessa entrega do conhecimento. Que o Código de Defesa do Consumidor é a entrega do conhecimento. Você conseguir fazer o código em braille, você está entregando conhecimento. Então, é esse que é o trabalho que a gente está desenvolvendo através do Código de Defesa do Consumidor. E aí temos inúmeras fotos de ações que a gente tem feito para a gente conseguir divulgar. Certamente, no próximo slide, na próxima apresentação, aqui o estado da Paraíba vai estar bem representado ali nesse slide. Então, o Código de Defesa do Consumidor é a primeira da grande ação, das grandes ações que nós estamos desenvolvendo através do Conselho de Usuários. Na sequência, algumas ações que a gente trabalha na questão do conhecimento. Então, a gente tem aí um exemplo de uma ação que aconteceu na comemoração dos 27 anos do Código de Defesa do Consumidor no estado do Maranhão, que a gente foi lá explicar efetivamente alguns pontos do Código de Defesa do Consumidor. Então, explicar as ações que acontecem e conseguir demonstrar quais são os artigos importantes do Código de Defesa do Consumidor. E voltando ao que foi falado anteriormente, foi entregar o documento e explicar para a população que tem carência de conhecimento quais são os pontos mais importantes dentro do Código de Defesa do Consumidor. Por favor. Criamos a cartilha Anatel Explica em Braille também. Quer dizer, nós criamos primeiro a visão virtual, né, a disponibilidade virtual. O que é a cartilha Anatel? A gente estava muito no ímpeto do Conselho de Usuários de poder efetivamente construir um documento que demonstrasse de forma didática à população quais são as principais dúvidas em relação a telecomunicações de forma geral. A gente não tinha que inventar isso. O material já estava pronto pela Anatel, já estava construído. A gente só pegou a autorização da própria Agência Nacional e disponibilizou isso para a população através do link. E aí veio a ideia, através do Conselho, mais uma vez uma ideia inovadora, já que a gente vai disponibilizar isso através de link, vamos disponibilizar também em Braille. Então, foi criado através do Conselho de Usuários um material em Braille também, que é a cartilha de informações para o consumidor de telecom. E não só são informações acerca dos produtos que a própria TIM trabalha. São produtos, inclusive, de alguns produtos que a TIM nem trabalha. Então, a gente tem banda larga, a gente tem vários tipos, efetivamente, de produtos de telecomunicações que estão à disposição do consumidor, independente se é cliente da empresa ou não. Por favor. E aí a gente teve também, através da própria arena, que foi sendo criada dos conselhos de usuários, que são arenas de debate, mas são arenas de solução, e são arenas de saiam propostas que efetivamente a gente consiga desenvolver. A criação do Código de Defesa do Consumidor em língua brasileira de sinais. Se a gente está dando a disponibilidade para a pessoa cega, por que não dá a mesma possibilidade para o surdo, né? E aí a gente começa a entender mais ou menos como é que funciona isso tudo, porque a gente sabe que tem alguns surdos que são analfabetos da escrita em português. Por isso que a língua brasileira de sinais é a segunda língua oficial do Brasil, a mais utilizada no Brasil. Então, efetivamente, a gente disponibilizou, através de uma ação junto com o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo, a disponibilidade em nosso site do Código de Defesa do Consumidor em língua brasileira de sinais. Mas a gente conseguiu desenvolver também, né, nessa proposta que foi feita pelo PDC Legal, também está à disposição
áudio e visual, ou seja, atende a pessoa surda e a pessoa cega. E ainda, a pessoa portadora de baixa visão. A letra aumenta e é possível que a pessoa com baixa visão consiga efetivamente ter conhecimento ao Código de Defesa do Consumidor, as leis que regem a relação de consumo em nosso país. Por favor. Aí está a página, estou apresentando aqui para as pessoas que têm deficiência visual, estou apresentando a página aqui do CDC em Libras, tá? Que está disponível na página do Conselho de Usuários da TIM. Depois, se quiserem, eu posso dar o caminho passo a passo, eu tenho um cartãozinho, dou passo a passo para os senhores e para as senhoras, mas já está à disposição na página do Conselho de Usuários da TIM, ok? Por favor. E aí veio uma ação que já tinha sido iniciada anteriormente, que é o Emote Sound. Mais do que falar, e aí, presidente, deputados, vereadores, autoridades, eu vou pedir um vídeo de 2 minutos para que eu possa apresentar como é que funciona o Emote Sound, para se ver a preocupação que a empresa tem do ponto de vista de se dar acessibilidade, mudar um pouco o modo de ver o dia a dia. Por favor. Esse, muito bem. Amiga, estou grávida. Emoticon coração, emoticon coração, emoticon coração. A gente às vezes fica meio perdido com emoticons, né? Figurinha mandando beijos, figurinha mandando beijos. Seco, assim. Bem seco. Olho piscando com a língua pra fora, olho piscando com a língua pra fora, porque o cara bota 50 vezes aquela porcaria, ele lê todas as 50. Live Team apresenta Emote Sounds, um plugin para um dos leitores de tela mais usados no mundo, com uma ideia que vai trazer muito mais emoção: dar som aos emoticons. Agora, quando o Arlindo receber uma mensagem dizendo que gostaram da piada dele, não vai ser desse jeito. Emoticon gargalhada, emoticon gargalhada. Mas verdadeira, assim. E uma notícia tão emocionante como uma amiga grávida vai poder ser sentida assim. Que maneiro! Legal! Muito melhor, mais divertido, mais fácil de acompanhar. Parece que a gente está vendo assim a imagem. Você consegue ficar mais próximo de uma pessoa que enxerga. Né? Mais um meio para a gente poder se comunicar. Esse caráter de preocupação que efetivamente a gente tem, parece que são pequenas coisas, mas eu acho que isso no final é um impacto muito forte, né? A gente conseguir desenvolver. E assim, eu agradeço até na pessoa das conselheiras aqui que se fazem presente a oportunidade da gente conseguir, através do Conselho de Usuários, apresentar para a sociedade ferramentas como essa que foram desenvolvidas pela TIM, né? Acho que o Dr. Felipe Neon também tem muito essa questão de poder divulgar, a gente conseguir botar essas práticas que efetivamente estão ali, e o Conselho de Usuários acaba sendo uma oportunidade da gente conseguir desenvolver e apresentar para um público que efetivamente pode formar opinião, pode falar, está disponível, é só utilizar, independente de ser cliente da TIM ou não. Esse que é o mais importante. Então, essa é uma plataforma que está aberta. Então, acho que isso que é o mais importante, a gente conseguir disponibilizar a acessibilidade no ponto mais alto dessa palavra. Muito obrigado. Seguindo, a gente vai também aqui para o aplicativo Joomla. Acho que essa apresentação do aplicativo Joomla vai ser muito importante para a gente poder entender que a gente também tem essa preocupação. E o Conselho de Usuários acaba sendo uma ferramenta, uma possibilidade, uma porta da gente apresentar ações que estão dentro da empresa. Através do Conselho, a gente está conseguindo mostrar que o Joomla efetivamente está vindo para mudar, né? Então, a gente vai agora apresentar rapidamente um vídeo do Joomla para mostrar exatamente como é que funciona esse aplicativo. Ok? Então, é um aplicativo 100% brasileiro. Joomla. O principal objetivo do Joomla é permitir que pessoas surdas possam ser compreendidas por pessoas ouvintes que não entendam Libras.
E ele também pode ser usado por pessoas nessa condição que não saibam português, ampliando a sua acessibilidade. Vejamos como o Giulia funciona. Instalado em um smartphone compatível, o Giulia oferece aos seus usuários diferentes recursos para comunicação e interação em várias situações do cotidiano. Através de um tradutor, o aplicativo transforma os gestos da língua Libras em áudio. Oi. Com essa tradução sonora, as pessoas ouvintes que não sabem Libras poderão se comunicar com usuários do Giulia. Eu sou surda. Dor na cabeça. Virtualmente, como se estivessem dialogando entre si duas pessoas falantes. Dor na barriga. Esse tradutor faz também o inverso, transformando a voz de uma pessoa falante em sinais gestuais, apresentados para o usuário do aplicativo na tela do smartphone, através de um avatar. Você está sentindo mais alguma coisa? Outro recurso prático do Giulia permite ao usuário localizar, por exemplo, uma farmácia cadastrada mais próxima do local onde se encontra. O Giulia também pode fazer a leitura de códigos dos tipos de barras e QR Code. Esta capacidade é muito útil para dar ao usuário acesso a informações sobre produtos em farmácias, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos cadastrados. Oi. Eu sou surda. Aceita cartão. Aceitamos sim. Pode parcelar. Sim, parcelamos em até 3 vezes sem juros. As informações contidas nesse tipo de código são traduzidas pelo Giulia tanto em português quanto em Libras, através de seu avatar, facilitando a compreensão dos usuários que não sabem português. Outro importante recurso do Giulia é o alerta, que conecta o usuário à polícia militar, ao corpo de bombeiros e a serviços de atendimento médico de emergência. O Giulia também possui a função chat, que pode ser usada na escola e em vários outros locais e situações, através da tecnologia Bluetooth. Bom dia. Bom dia. Então, esse é o tema do nosso trabalho. Vocês podem desenvolver em grupos de até 3 pessoas. Professora, você pode explicar o assunto? Então, Suziane, existem diversos tipos de mídias sociais, né? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem... Outras funções úteis do Giulia são a babá eletrônica, usada para monitoramento à distância, e o despertador. O Giulia possui a capacidade de ser treinado, isto é, adaptar-se aos usuários conforme seus biotipos. A inovação tecnológica do aplicativo Giulia abre para as pessoas surdas que usam a língua Libras e as pessoas nessas condições que não sabem português o acesso a todo um mundo de inclusão em diversos aspectos da vida. A melhor palavra para definir tamanha conquista só pode ser uma: liberdade. Giulia, um produto MAP Technology. Ok. Bom, o aplicativo, como eu estava falando anteriormente, foi desenvolvido por uma empresa de Manaus e teve todo o apoio e o patrocínio da TIM para poder efetivamente desenvolver e disponibilizar. O aplicativo também está disponível grátis, né? Então está só na Play Store, à disposição de todos para que efetivamente possam utilizar, independente de ser cliente da empresa ou não. Ele vai estar à disposição de todos. Eu, particularmente, tenho vários amigos que já colocaram para poder se comunicar. Então, é muito interessante. Então, ele vai estar à disposição para que, efetivamente,
qualquer pessoa tenha acessibilidade, possa se comunicar com a pessoa surda. Ok? Eu acho que o mais importante de tudo que foi colocado aqui foi a gente conseguir desenvolver ações. Eu acabei de apresentar o produto, a gente acabou de desenvolver o produto, apresentou esse ano, e já veio a cobrança por parte do Conselho. Eu acho que isso que é interessante, né? Então, a doutora Kézia, junto com a doutora Daniele, junto com outros PROCON já, outros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, já estão cobrando que a gente tenha um módulo PROCON dentro do Júlia, né? Porque existe uma adaptação. Então, se você vai ao médico, você coloca no módulo médico, você está na escola, tem o módulo escola, para ter uma adequação mais precisa do seu ambiente. E aí a gente já está trabalhando no desenvolvimento, tudo isso tem custo, mas a gente já vai trabalhar no desenvolvimento para poder ver um tipo de ação que efetivamente atenda às entidades de defesa do consumidor direto. O mais importante é que essas entidades, tudo que a gente está desenvolvendo aqui, dentro do Conselho de Usuários, a gente sempre convida as entidades de defesa do consumidor que compõem o Sistema Nacional a participar, independente de terem cadeiras no Conselho ou não, que é o caso de todas as entidades de outros estados que efetivamente não estão dentro do Conselho, mas participam, né, do nosso Conselho como convidados. Então, se a gente faz uma ação em Alagoas, chamamos as entidades de Alagoas. Se a gente faz uma ação na Bahia, chamamos as entidades da Bahia. Esse trabalho que a gente consegue ter um enriquecimento muito forte das ações que vem acontecendo. E o fundamental é conseguir empoderar o consumidor. A gente dá um empoderamento ao consumidor, que é fantástico isso, você conseguir entregar para o consumidor algo que ele nem pediu. Ele tinha necessidade, mas ele nunca tinha pedido. Queria agradecer muito aqui a determinação, porque estar à frente de órgão de defesa do consumidor, eu sei bem como é isso, estar à frente de órgão de defesa do consumidor, mais do que cumprir um papel, tem que ter vocação. Tem que ser pessoa vocacionada para aquilo, para tratar no dia a dia com pessoas, para tratar no dia a dia com as nuances que acontecem dentro dos órgãos públicos, para você conseguir efetivamente desenvolver ações internas. E quando se tem dentro do Conselho de Usuários entidades legítimas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, quando se tem entidades que são convidadas a participar do Conselho de Usuários, o mais importante disso é que as pessoas estão se dando com uma única função: poder trazer algum ganho para a sociedade. Sociedade de forma geral, consumidor, mas para a sociedade de forma geral. O que a gente apresentou aqui foram ações criadas que, efetivamente, se não tivessem cabeças pensantes dentro do Conselho de Usuários, que desenvolvessem ações, que cobrassem ações dentro do Conselho, a gente não teria tido os resultados tão longe como a gente está alcançando. Queria agradecer mais uma vez a todos os senhores e as senhoras, agradecer a Casa Legislativa do Estado, a Casa Legislativa do município, agradecer aos conselheiros presentes e aos demais membros. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Agradeço ao doutor Ricardo e já convido para o uso da palavra a senhora Daniele Sena, gerente jurídica do PROCON de Pernambuco.